Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita satisfação, é com muita alegria que nós damos início ao Caminhando Juntos e desta feita, na companhia agradável de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira. Esses dois amigos, companheiros do nosso querido Redenção. E juntos nós vamos trocando ideias, caminhando e trocando ideias sobre o tema Por que Kardec? Uma pergunta. Por que Kardec? Meus amigos queridos que nos assistem, que possamos nós três estarmos em sintonia com essa doutrina e com os benfeitores que nos acolhem e nos ajudam sempre, para que possamos trazer um assunto que todo mundo possa discernir sobre ele também, porque isso é que é importante, que vocês nos acompanhem nos raciocínios. Não é que aceitem sine qua non aquilo que eu, Arlindo ou Nilo trazemos, mas que você raciocine em cima disso. Porque isso é que é importante. Porque Kardec diz bem que o Espiritismo quer adeptos esclarecidos. Então vamos lá. Por que Kardec? Mas antes de por que Kardec, perdão, a pergunta que se nos apresenta é: por que Espiritismo? E aí eu pergunto ao Arlindo: Arlindo, o que te levou a se envolver e como você se envolveu com o Espiritismo? Isso, essa é uma boa pergunta. Boa noite, amigos, boa noite, Jaime, boa noite, Nilo, amigos e amigos de casa. Veja, a minha experiência de vida é muito interessante nesse sentido, né? Eu não conhecia Espiritismo. Como grande parte da população brasileira, eu nasci na Igreja Católica. Embora eu não fosse praticante, eu era aquele que era levado à missa, detestava ajoelhar, porque sempre fui magrelo, joelho duro, para ficar ajoelhando é um horror. Então eu não gostava muito, não. Mas a minha mãe era um bandista, né? E meu pai era católico, e todo mundo no Brasil é assim, bandista católico, candomblessista católico e tal. E aí a gente foi vivendo essa vida dessa maneira, assim. Eu fui parar no Espiritismo por pura curiosidade. Ao contrário da maioria, a gente foi por dor, por não sei o quê. Eu fui porque eu era curioso, eu sempre fui curioso demais. E ainda na escola secundária, eu tive interesse pelo Espiritismo, fazendo um trabalho do que a gente chamava antigamente moral e cívica, com as religiões, e eu disse para o meu grupo: vamos fazer sobre o Espiritismo. E eu fui conhecer o Espiritismo a partir dali, conhecendo, ganhando de presente num centro que eu fui conhecer, um livro dos Espíritos, e aquilo me chamou a atenção, mas não me transformou em espírita. Eu só vim virar espírita muito depois, já pela casa dos 20 e tantos anos e tal. Mas eu fui tragado pelo Espiritismo, primeiro que tudo pelo entendimento intelectual. Eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu li aquilo me interessou, me ativou, e foi isso que foi me chamando a atenção. Ao longo um pouco mais à frente, a gente vai podendo comparar coisas, né, que as outras escolas religiosas não satisfaziam a minha curiosidade intelectual e tal. Eu ficava sempre com perguntas que não tinham respostas, e isso me incomodava um pouco. Então o Espiritismo foi onde eu fui buscar esse entendimento. Foi simples assim, não teve nada demais. E Nilo, como é que você se abeirou do Espiritismo? Como é que você chegou lá? Pois é, né, Jaime? Boa noite, primeiramente. Boa noite, Arlindo. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem no Caminhando Juntos. Bom, assim como o Arlindo, a minha família também era de tradição católica. Não praticante, mas assim, fui batizado, fiz primeira comunhão, e a vida foi seguindo. Eu ia à igreja esporadicamente quando tinha algum evento, né, um batizado, um casamento, uma coisa assim. Minha relação com a igreja era muito distante.
Mesmo porque eu não entendia nada daquilo, né? Você senta, levanta de joelho, senta, levanta, eu não entendia nada daquilo, então ficava uma coisa um pouco maçante, e eu me afastei. Até um dia, o que aconteceu? Eu fui indiretamente, né, a conhecer o espiritismo. Meu irmão teve um problema de articulação no tornozelo, e ia a muitos médicos, muitos exames, chegou a fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia e tal, e o problema não se definia, ninguém sabia explicar do que se tratava. Ele procurou um tratamento espiritual, e nesse dia eu fui com ele, né, e conheci uma corrente de passe espírita, e quando eu sentei para tomar um passe, eu fui lá convidado para tomar um passe, fui, sentei, e o espírito que dirigia a reunião naquela noite falou: olha, essa casa está aberta a você, venha sempre que quiser. As portas estão abertas para você, venha sempre que quiser. E eu me senti tão bem, parece que de repente uma opção de coisa começou a fazer sentido, sabe? Eu sentia uma sensação de pertencimento, uma coisa assim de familiaridade, uma sensação muito boa. E eu comecei a ir semanalmente e fiquei. E até hoje eu estou, isso já tem muitos anos, eu devia ter 20, 21 anos, uma coisa assim. E até hoje não deixei mais de comparecer. A minha adesão ao espiritismo surgiu de forma involuntária, porque eu, como vocês, procedente do interior, vim do interior do Espírito Santo com 12 anos. E houve um problema com o meu pai, e ele foi à igreja do Largo do Machado e foi confessar, e levou uma bronca do padre, porque tinha muito tempo que ele não confessava. Então ele voltou para casa aborrecido, disse que não voltaria mais. Quer dizer, ele não voltou, nem eu voltei, né? Quer dizer, mas eu nunca deixei de orar. Chegou um tempo que eu nem mais orava, né? Então, eu, a partir dessa época, me desliguei completamente do processo religioso. E, chegando aos 22 anos, mais ou menos, de 22 para 23 anos, começaram a surgir fenômenos anímicos e mediúnicos com os quais eu não tinha intimidade alguma, e fenômenos fortes, como desprendimento consciente do corpo, né? E outras coisas mais, visões, coisas comprovadas, não era coisa simples, que me levou até, naquela ocasião, por não aceitar o espiritismo, me levou a buscar a psiquiatria e tal. Quando uma psiquiatra uma vez disse para mim: meu filho, seu caso não é conosco, porque juntou-se até houve até uma junta médica para avaliar, porque eu e o psiquiatra ficávamos teimando um com o outro, porque ele dizia, nesse tal desprendimento, né, ele dizia: não, é você que se imagina em pé. Eu digo: não é isso. É eu, esse ser pensante, fico em pé e vejo o meu corpo na cama. É o contrário. Mas ele não aceitava. Então, aí, uma vez, uma psiquiatra que estava nessa reunião, ela depois me chamou e falou: procure um bom centro espírita. Ela falou: um bom centro espírita, hein? Porque seu caso não é conosco, seu caso é com o espiritismo. Olha, eu saí de lá tão decepcionado, porque, pô, eu não tinha, eu falei: meu Deus do céu, eu vou no espiritismo. Como o negócio não aliviasse, e estava se tornando mais complicado, que eu não conseguia nem dormir, porque se eu deitasse, eu começava a sair do corpo, aí eu não podia relaxar meu corpo, né? Então eu não dormia. Eu ia trabalhar no dia seguinte, no banco, com os olhos vermelhos, eu não tinha dormido, né? Os colegas começaram a achar que eu estava fazendo uso até de coisas indevidas, né? Mas não dormia. Aí, apesar dos psicotrópicos que me eram receitados,
Eu não conseguia dormir. Aí, então, eu relutei muito e um dia falei, não, eu vou lá ver o que é isso, eu vou ver, a médica disse que é para eu e eu vou lá. Aí meu irmão foi comigo e eu fui. Olha, a primeira vez que eu tomei um passe, como o Nilo aconteceu com o Nilo, aconteceu comigo. Olha, que alívio que eu senti daquele peso que eu já estava há uns 6 ou 7 meses carregando, sem solução. Ah, que alívio que eu senti. E daí começou uma história, e infelizmente não muito agradável no início, porque eu não conhecia nada, participei de grupos que não havia estudo, o dirigente é que determinava o que era e o que não era espiritismo, e tive muitas dificuldades. Quer dizer, eu cheguei ao espiritismo dessa forma, quer dizer, com a eclosão de fenômenos que aconteciam até no ônibus quando eu ia para o banco, né? Quer dizer, me trouxeram sofrimentos que me fizeram procurar o espiritismo e foi o meu alívio, o meu alento, tranquilamente. O primeiro passo que eu tomei, eu achei que estava curado, que não precisava mais voltar. Mas aí me distanciei um pouco, achei que estava bom. Não passaram 3 meses, voltou tudo. Aí eu voltei lá. Isso aconteceu por 3 oportunidades, até que eu me convenci, gente, é lá que eu tenho que ver o que é aquilo. E aí comecei aí uma caminhada que o Espiritismo me fez muito bem e me faz muito bem. Bom, então agora, já que nós conseguimos responder por que Espiritismo para o Arlindo, para o Nilo e para mim, nós vamos perguntar por que Kardec. Né? No meu caso, é um caso até, de certa forma, objetivo, por que Kardec. Porque eu, com essa tal sensibilidade, que eu não tinha conhecimento nenhum, claro que eu estava num lugar onde eu me aliviei, eu achava que ali estava o maior benefício, né? Mas ali não tinha estudo, não tinha nada disso, né? E dali houve certas confusões no centro, aí eu me transferi para outro lugar. Isso aí, olha, tem fatos até pitorescos que aconteceram, mas não é o caso. Então, dali eu fui para outro lugar, outra casa, também não tinha estudo, e aí eu morava no Rio. Aí eu surgi com um problema na vista. Então, o médico disse que eu tinha que operar. Eu operar a vista. Aí meu irmão disse para mim, olha, eu ouvi dizer que tem um médico em Niterói que faz cirurgias com o doutor Fritz também, que são maravilhosas. Aí eu digo, tá, vamos lá. Ah, então vamos lá ver, porque eu não estou com vontade de operar no médico, não, à vista. Aí fomos. Aí chegando lá, fui muito bem atendido pelo médico e tal, um médico que no início era fantástico, extraordinário. Aí ele disse para mim assim, não, olha, o seu caso não é de cirurgia, seu caso é de outra área, é da área espiritual que não está bem resolvida. Aí eu não vou entrar no detalhe, né? Bom, só que daí para frente eu só tive dificuldades. Eu passei 7 anos, meus 7 anos iniciais foram de extremas dificuldades, a ponto de eu cheguei uma vez e disse para a Mariana, eu queria ser católico, porque não adianta, nem que eu queira, porque eu vejo, eu percebo, a coisa acontece, então eu não posso nem negar o que acontece. Mas como eu não encontrei alívio do que
me aconteceu, que foi má orientação, 7 anos mal orientado, né? Entrei em pane total. Aí, por sugestão da Mariana, que tinha lido no jornalzinho, escrevi uma carta para a Ivone Pereira. Aqui está a resposta da Ivone Pereira. A minha carta foi datada de 7 de junho de 1974. A resposta dela, de 11 de junho de 74. A letrinha da Ivone Pereira, né? A carta dela, e ela anexou na carta uma mensagem de Bezerra de Menezes para mim. Ela tirou, uma médica psicógrafa importante, né? Trabalhava diretamente com Bezerra de Menezes, tirou. Aqui está a mensagem, só aqui, ó, a lápis, pelo tempo, eu até transcrevi a parte mais interessante aqui, em que Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte: convém, quer dizer, 11 de junho de 1974, convém que o nosso irmão suspenda todo e qualquer trabalho mediúnico e repouse, pois encontra-se esgotado, necessitando de tratamento físico, mental e espiritual. Descanse até mesmo da leitura. E quando recomeçar, dê preferência às leituras evangélicas e kardecianas. Eu nunca tinha lido nada de Kardec, visto que nelas repousam a base de todo o ensinamento trazido pelo Consolador enviado por Jesus. Dedique-se ainda ao bem, procurando assimilar os detalhes da lei divina que nos levam ao amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e daí por diante. Bom, o que interessa é isso. É que eu, desiludido, passei a ficar em casa só fazendo o evangelho. Falei, não vou frequentar mais centro, não. Vou ficar em casa fazendo o evangelho em casa. E aí, depois dessa resposta de Bezerra, eu fui conhecer Allan Kardec. Aí eu posso responder por que Kardec. Porque com o conhecimento da obra de Allan Kardec e com o entendimento da doutrina verdadeira, doutrina espírita, todo aquele processo se aliviou, praticando aquilo que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ensina. E com o tempo, toda aquela coisa terrível, olha, e quanta coisa eu aprendi que era totalmente contrário àquilo que eu fazia e que me ensinavam como se fosse espiritismo. Daí por diante, eu achei que seria responsabilidade minha divulgar Allan Kardec, uma responsabilidade moral, porque foi com o conhecimento dessa obra, não foi de nenhuma obra mediúnica, foi da obra de Allan Kardec, é com o conhecimento disso que eu pude me colocar. E aí sim, aí eu adentrei no conhecimento real da doutrina consoladora, porque esclarece e orienta. Bom, e você, Arlindo, você tem como dizer por que Kardec assim de pronto? Tenho sim. E tenho porque eu volto àquilo que eu falava inicialmente. Como eu fui movido pelo intelecto, pela curiosidade, eu fui parar como natural, porque a gente, quando conhece o Espiritismo, quer dizer, ou o que se chama Espiritismo, a gente acha que Espiritismo é tudo, né? Que tudo é Espiritismo. Aí a gente vai parar em casas espiritualistas, que até tem uma proposição assim, mais ou menos e tal, mas não é exatamente Espiritismo. A grande vantagem, no meu caso, é que por ser um leitor assíduo,
eu questionava as coisas que iam surgindo. E ao questionar, bom, não está bom, não é esse o caminho. Mas tinha que esperar surgir a casa que eu pudesse ir atendendo aos meus próprios anseios, porque eu não queria sair para lugar nenhum, eu queria sair para algum lugar onde eu tivesse essa possibilidade do estudo mais amplo, porque eu sempre li sozinho, mas ler sozinho não é a melhor coisa do mundo, né? O ideal, na proposição doutrinária, é você ler e discutir com o conjunto, que aí apura o seu entendimento. Então, assim, foi nesse momento que surge o Grupo Espírita Redenção, que eu estou namorando de longe, tal, bom, agora vamos lá para ver o que acontece, para a gente ver se esse caminho é esse mesmo, se essa coisa vai me dar esse entendimento. Então, por que Kardec? Porque era o caminho que eu já sabia intelectivamente, eu já sabia. Esse é o caminho. Agora vamos ver se é mesmo, se dá certo. Tal. Então, para mim, aconteceu sinceramente tudo pelo desejo de saber. E quanto mais eu sabia, mais eu questionava o outro. Aí o outro fica incomodado. Quando ele é questionado, você acaba precisando sair mesmo, senão você vira uma pedra no sapato de alguém. Enfim, é isso. E você, Nilton? Bom, Jaime, passado algum tempo, eu comecei a ler né, o Livro dos Espíritos. Inicialmente, aquilo para mim foi um impacto muito grande, assim, de uma sensação de como quem olha para uma coisa e diz, é isso. Parece que aquilo fez tanto sentido, as coisas começaram a fazer tanto sentido, que uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente lê Kardec é que a gente começa a ser capaz de discernir coisas que antigamente a gente olhava assim, não conhecia, pessoas que manifestavam espíritos, às vezes em lugares, em casas, em lugares inapropriados, pessoas que no meio da rua, você via lá, está recebendo santo, sei lá o quê, coisas assim que até então um mistério, você não sabe direito o que é aquilo. Com Kardec você começa a entender onde está o pingo do i, né? Onde estão as coisas, tal. Isso dá um discernimento e te dá uma segurança para você se posicionar diante dos fatos, dos eventos, uma clareza tão grande. E assim, você não depende mais que alguém te diga alguma coisa, que alguém te explique, que alguém venha falar, né, sobre isso, sobre essa área, né? Assim, você não fica à mercê do que alguém pode te dizer e você ficar sem saber o que pensar a respeito. Então, assim, Kardec, eu posso colocar minha vida como em dois momentos, antes e depois, né, do espiritismo, da doutrina espírita. Para mim fez todo sentido. De lá para cá, cada vez mais isso se confirma, as coisas vêm, passam, e para mim a clareza, né, a lógica do espiritismo explica tudo, não tem nada que para mim permaneça dúbio, que eu tenha dúvida. Para mim tudo faz sentido e é isso. Para mim está muito claro. É por isso Kardec. Agora vamos ao Arlindo. Arlindo, se a filosofia e a moral se constituem em obra dos espíritos, a condução científica do fenômeno, para que se obtivesse um conteúdo filosófico e moral coerente e consequente, foi obra de Kardec, né? Aliás, Kardec foi quem criou a ciência espírita. Na sua pesquisa, né? A ciência espírita é obra de Kardec. Agora, a filosofia e a moral espírita é obra dos espíritos. E, Arlindo, por que a gente muita gente demora a entrar realmente no estudo mais sério dessa obra para entender isso? Eu acho que, quer dizer, em princípio, meu entendimento é que tem a ver com a nossa primeira proposição mesmo, né, de por que Kardec. Por quê? Porque 90%, e olha que eu vou ser abusado, 90% dos atuais espíritas não conhecem Allan Kardec. Então, estou juntando os atuais e os velhos. 90% não conhecem Allan Kardec. Então, esse é o primeiro problema. Porque se o conhecessem,
estariam trilhando de maneira diferenciada esse processo. Porque é aquela lógica que a gente comentou antes. Nós sempre achamos que espiritismo é tudo, ou que tudo é espiritismo. Isso é um equívoco danado, porque a gente acha que está fazendo a melhor coisa do mundo. Eu sei porque eu vim de uma casa espiritualista de um certo momento, e as pessoas tinham convicção de que estavam fazendo espiritismo. Mas elas estudavam aqueles 4 evangelhos. Então, todas as coisas mirabolantes que não tem nada a ver com o espiritismo. O passe era feito num salão aberto com todo mundo presente. Então, são coisas estranhas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Mas você chega no espiritismo e vai encontrar isso também. Porque são os dirigentes que resolvem o que é e o que não é mediunidade, por exemplo. Então, quer dizer, nem o dirigente estudou a ciência espírita. Porque ele aponta, porque ele é quem define isso para alguém. É isso que é, a maneira de fazer assim, é desse. Então é complicado, é muito complicado. Então, se não voltar para aquela base, conhecer Kardec, aí eu comentava até hoje, antes de nós iniciarmos aqui, eu comentava com o Jaime, e recomendo aos companheiros de casa, companheiras de casa, usa lá, César Braga Saíde, Centro Espírita, uma visão construtiva. Sabe por quê? Tem um capítulozinho, um itemzinho lá que ele fala humanizemos Kardec. Então ele fala exatamente disso, de conhecer esse cara, porque conhecendo, entendendo a forma de pensar desse cidadão, aí sim, você volta para o espiritismo, aí você vai conseguir olhar e dizer, caramba, acho que eu estava no caminho errado mesmo, embora me dizendo espírita durante todo o tempo. Porque as pessoas continuam dizendo que são, mas elas não são porque elas não conhecem. É como um cirurgião que não sabe operar. Então, ele não é cirurgião. Ele pode até ser médico, mas ele não é cirurgião. Porque ele não sabe operar. A gente não sabe operar. Quando a gente não sabe operar, não tem jeito. Você não é cirurgião. Então, é um pouco nesse caminho, eu acho. Né? Não sei se eu respondi aquilo que a gente precisava, mas eu acho que é um pouco assim. Agora, veja bem. A meu ver, quer dizer, quem praticado a mediunidade, segundo a ciência espírita, que está em especial no Livro dos Médiuns, mas para se entender o Livro dos Médiuns, há que conhecer o Livro dos Espíritos, e é bom que se conheça também o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quer dizer, quem praticar a mediunidade segundo a ciência espírita vai dar certo. Vai dar certo. Porque está seguindo uma metodologia coerente e consequente. Não está seguindo cabeça dos outros. Aliás, Jaime, Hein? Fala. Aliás, essa coerência e consequência, se listou bem aí os 3, né? Quer dizer, praticar bem mediunidade, conhecendo a filosofia espírita que está no Livro dos Espíritos e entendendo o amor que é proposto por Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder lidar com a mediunidade no atendimento, por exemplo, aos nossos companheiros do outro lado da vida. Sem essa trilogia, não se há como fazer um trabalho de seriedade. Então, vejamos, quer dizer, Kardec foi quem trouxe a doutrina. A partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele lança no mundo também a doutrina espírita, o espiritismo, né? Então, a base do espiritismo está em Allan Kardec. Só que o que a gente vê é uma inversão. As pessoas, ao invés de estudar Kardec para poder melhor entender até determinadas obras mediúnicas, o que elas fizeram? Elas seguiram o caminho inverso. Vão ler as obras mediúnicas romanceadas e acham que com esse conteúdo podem interpretar Kardec. Não podem, não. É o contrário. O processo é inverso. É estudando Kardec, que é a base, a gente vai ter um senso crítico espírita importante. Por exemplo, o livro que é o Espiritismo, aqueles 3 diálogos, eu sempre digo, nos ajuda na formação do senso crítico espírita. E, para mim, a obra da codificação é toda a obra de Allan Kardec. Não é só os 5 livros
citados, que muitos chamam de Pentateuco, eu nem utilizo essa denominação. Para mim, a codificação é toda a obra de Allan Kardec, até a Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862 e outros mais. Porque, vejamos, a Federação Espírita Brasileira, antes de traduzir a Revista Espírita, que é importantíssima, que no Livro dos Médiuns, no capítulo Método, item 35, Kardec recomenda o estudo da Revista Espírita. Veja bem, a Federação Espírita Brasileira traduziu em 2004, se não me engano, quando Nestor Massotti era presidente da FEB, é que veio traduzir a Revista Espírita e Viagem Espírita em 1862 e outras obras de Allan Kardec que não haviam sido traduzidas. Em compensação, traduziram muito antes os 4 Evangelhos de Rustem. Que isso? Que isso? Quer dizer, foi esse conteúdo aí que, na minha opinião, distorceu muita coisa. Veja que Bezerra fala para mim, através da Ivone Pereira, para estudar as obras evangélicas e kardecianas. Agora, o pessoal estuda algumas obras mediúnicas e, com esse conteúdo, acham que vão entender melhor a doutrina, a base. É o contrário, não é, Nilo? Ô, Jaime, em se tratando de doutrina espírita, eu acho que tem uma questão que, assim, eu acho de capital importância se a gente quer ser espírita. Que, no meu entender, parece que isso não é muito tocado ou não está muito claro, ou as pessoas não atentam muito para isso, que, assim, o método científico empregado por Kardec veio validar, veio tirar qualquer dúvida, qualquer sombra de dúvida sobre os fatos, sobre as mensagens dos espíritos, sobre essa realidade que ele vem mostrando. Então, assim, o método científico é o caminho que veio validar a doutrina espírita. Ela não veio da cabeça de ninguém, ela não veio com uma ideia de um maluco, de alguém aí. Então, assim, é ciência. E isso é muito importante para a gente começar a entender o seguinte: com isso, acaba aquela figura de uma autoridade religiosa por quem as pessoas têm que passar para ir para o céu. Acaba o intermediário, a pessoa se torna autoconsciente, ela vai estudar e assim, a principal contribuição que eu acho que a doutrina vem trazer é mostrar o caminho da liberdade nossa com relação ao domínio de outras pessoas em cima das massas, nesse sentido religioso. Isso. E parece que isso, de algum modo, ainda não foi compreendido. As pessoas ainda lidam com a questão da religiosidade, querendo se dirigir a alguém lá fora que vai me julgar e vai determinar o meu futuro, se vai me castigar ou se vai me perdoar, né? Como se eu dependesse de alguém lá fora. Esse movimento nosso está tão enraizado, eu acho, como humanidade, né? Como encarnados, na cultura aqui no mundo encarnado, que as pessoas sentem muita necessidade dessa autoridade que diga para a gente o que fazer, o que falar. Você veja o que fazem com os médiuns. Repetem toda a história lá, que quer alguém que seja a autoridade, que venha dizer a palavra, que venha nos dizer como nos comportar, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não posso fazer. Quando a doutrina espírita veio nos libertar disso, veio trazer a consciência para cada um. Então a gente ainda está com aquela atitude como se a gente se dirigisse para alguém lá fora que vai ou me salvar ou me condenar, que vai me julgar. Então eu tenho que agradar essa pessoa, não sei se é alguém, Deus, Jesus, ou os mentores, ou sei lá, eu tenho que cair na graça desse pessoal. Essa mentalidade está muito ainda arraigada, né? Eu acho que a grande contribuição da doutrina espírita, lógico, além de tudo que a gente sabe, é essa libertação. É a gente começar a andar com as próprias pernas e entender que o nosso futuro está nas nossas mãos. Quem vai me julgar sou eu mesmo.
É minha consciência, quando eu chegar do lado de lá e me deparar com a realidade e pensar, puxa, o que é que eu fiz esse tempo todo lá embaixo, lá encarnado? Como é que eu aproveitei esse meu tempo? Será que eu me orgulho da vida que eu levei? É isso que vai me julgar, não é ninguém. Né? Então, se a gente não começar a entender isso e não começar a viver como espíritos, não começar a viver como protagonista do nosso próprio destino, a gente vai ficar nesse lamaçal, vai ficar atolado nisso, dependendo sempre que alguém me perdoe, que alguém me mostre o caminho, que alguém me diga alguma coisa, né? Quando eu acho que isso, esse detalhe ainda não está bem assim azeitado, né? Bem compreendido. Isso. Arlindo, sobre essa questão, o que você gostaria de trazer para a gente? Porque é uma questão palpitante. Quer dizer, a inversão, ao invés de começar com Kardec, que é a base, para chegar, para construir o edifício doutrinário com base sólida, querem começar pelo terceiro andar, a obra. Quer dizer, desmorona, porque não tem sustentação. Como é que você vê isso? Essa inversão que a gente assiste ocorrer no movimento espírita, né? A gente pode pensar assim, por exemplo, quando eu falei dessa minha trajetória, ela não pesou por quê? Porque, por exemplo, eu não sou médium ostensivo. Mas imaginemos que eu fosse. E aí isso pode complicar muito mais, né? Porque aí, olha só a história, né? Quer dizer, o médium ostensivo, ele vai sofrer certas situações aí que se agravam quando se lida com questões que você não conhece, e não conhece basilarmente falando. Você imagine que isso tem alterado tanto, tem sido tão nefasto, e é nefasta mesmo a palavra. Por quê? A gente perde a sociabilidade, porque você não pode mais, segundo as lógicas estabelecidas por esses ditos espíritos orientadores. Não se pode beber, você bebe, você vai para o inferno. Então, 700, como dizia o pessoal de outras escolas espiritualistas, diz assim, são 70 mil diabos a te acompanhar, porque você não pode beber, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ir ao carnaval, porque o carnaval é um âmbito de capetas, então você vai sair de lá totalmente encapetado. Então é tudo muito doido, isso é muito doido. E agora, em que lugar da doutrina espírita, da obra kardeciana, tem escrito que não se possa brincar carnaval, que não se possa beber, socialmente falando, e beber mesmo, olha só. Quem é que não bebeu vinho na sua vida? Quem é que nunca bebeu uma cerveja? Ou que beba hoje ainda a sua cerveja? Será que todo mundo que bebe cerveja vai ficar realmente obsidiado? É isso? Então a gente tem que parar de viver, porque... Tudo é questão de equilíbrio, né? É uma questão de equilíbrio. É claro que a gente compreende, nós espíritas, praticantes, se a gente participa de atividades espíritas, a gente sabe que não vai ficar enchendo a cara em lugar nenhum, nem mesmo em casa. Agora, eu não posso beber um copo de cerveja? Hoje eu já não bebo mais, porque o meu interesse passou nesse processo. Eu vim caindo no sentido da mudança. Eu fui mudando, aí passei para cerveja sem álcool e agora sem cerveja. Mas é uma delícia, porque essa é uma conquista. Isso não foi uma imposição doutrinária. Para de beber, você não pode mais beber. Isso é um absurdo. Porque não ia ser conquista, né? Não ia ser uma participação espontânea de reconhecimento da sua responsabilidade nesse processo. Então, essa é uma das coisas ruins desse negócio. Por outro lado, essa coisa mediúnica tem orientado gente mal à beça. Mal à beça. A gente acredita mais no que dizem espíritos, como Manuel Filomeno de Miranda, etc., e não conhece o que diz Allan Kardec. Não conhece. E, aliás, nem acredita. Se a gente fala, não é assim, não. O espírito tal falou que é assim. Então, você não tem como você vai argumentar com alguém que não quer ler aquilo que é básico, não quer contato. Uma coisa que parece também que acontece nesse sentido, se você não conhece Kardec e você vai praticar mediunismo, a gente não pode nem chamar de espiritismo, né? Porque se não é Kardec, não é baseado em Kardec, então as pessoas pegam o que convém, alguma coisa que explica algo ali de alguma coisa, e qual é o perigo disso? O que é que acontece? Abre brecha para interpretações pessoais.
Aí um fulano acha que tem que ser assim, o outro já acha que tem que ser assado, e começam as teorias e os achismos, e né, Teorias vamos e adaptando julgamentos, aqui, né? para o nosso jeito aqui. Não, aqui a gente faz assim, porque o fulano lá acha que é o melhor. Então, assim, esse é o problema, né? Me parece. Eu acho que o trabalho fica comprometido nesse sentido. Ah, não há dúvida. Não há Cada dúvida. casa tem o direito de agir como melhor lhe apraz. Mas existe uma lógica da doutrina que precisa ser unificada, que precisa ser única nesse processo. Existem Nenhuma muito, casa é igual a outra, com certeza. Agora, não dá para cada um praticar um tipo de espiritismo, isso é cada um se ilógico. dedica a um tipo de trabalho, né? A uma frente de trabalho, mas com a mesma base, com a base Isso. doutrinária, com os princípios básicos da doutrina. Você quer ver uma coisa? A pessoa, quando quer conhecer alguma coisa de espiritismo, pergunta a um espírita ou pergunta na casa espírita por onde começar. Normalmente manda o Nosso Lar. Uhum. Gente, é o que é o espiritismo. Não é Nosso Lar, não. É o que é o espiritismo. Nosso Lar é uma visão do André Luiz sobre uma colônia no mundo espiritual. E E que fala de. necessariamente poderá ter nuances diferenciadas, porque foi a visão de André Luiz e uma visão que foi orientada pelos espíritos que o instruíam. Vejam que é uma coisa que não é tão fácil assim como muita gente pensa. Quer dizer, os instrutores espirituais de André Luiz seguia com aquele grupo que ia ser instruído, e ele repetiu para nós na sua obra aquilo que ele ouvia dos instrutores sobre os fatos que iam acontecendo na caminhada. Ele foi um repórter. Uhum. Então, é preciso agora, é um absurdo as pessoas começarem estudar o Espiritismo pelo livro Nosso Lar. Não existe. Dona Zilda Alvarenga, eu lembro muito isso. Dona Zilda Alvarenga, certa feita, entrevistada pela Rádio Rio de Janeiro, há muito tempo, né? Dona Zilda Alvarenga, sobre o aniversário do livro, da divulgação do livro Nosso Lar, Dona Zilda Alvarenga virou e falou assim, olha, é interessante, agora, para se entender o Nosso Lar, antes há que conhecer o capítulo, no mínimo o capítulo Laboratório no Mundo Invisível do Livro dos Médiuns. Quer dizer, Dona Zilda, quando aqui conosco, mostrou uma grande estudiosa, uma das mulheres importantes do movimento espírita. Ela sabia o que estava falando. Então, eu disse, olha, tudo bem, você gostou do Nosso Lar, mas antes é preciso que você conheça, porque nesse capítulo do Livro dos Médiuns é que a gente entende como é que se fazem as coisas no mundo espiritual, como acontecem as coisas, né? As roupas, as casas, como é isso? No Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Bom, Jaime, hein? eu acho que tem uma coisa que é importante, que a gente não se tem levado em conta todas essas pessoas que têm agido dessa maneira. Primeiro é que quando você pensa em mediunidade hoje, a gente põe tudo num saco de gatos. Parece que os espíritos são um padrão. Aí eles esquecem que nós continuamos sendo, como agora estamos aqui nós três, e cada um de vocês em casa, nós somos singularidades. A minha história é a minha história. Ela não é igual para o mesmo espírito que eu sou, ela não será igual na próxima vida. É tudo muito singular. Então, você olha a história de um espírito, por exemplo, contada pelo André Luiz, e todos aqueles espíritos em dificuldades, tal, que ele relata lá, são singulares. Não há nenhuma história igual a outra. Então, eu não posso pegar uma história para fazer padrão. E é isso que a gente tem feito com essas histórias mediúnicas. A gente tem criado um padrão para todo mundo. Olha, não pode ser assim, não pode ser assado. E isso é um horror, porque isso vai falar de uma doutrina que é contrária à doutrina espírita, que, como o Nilo lembrou, é de libertação.
e não de mais aprisionamento. Nós já corremos de todos esses aprisionamentos para chegar a ela. Não tem cabimento chegar nela e criar de novo essas mesmas correntes. É um horror. Olha, é engraçado que o que está ocorrendo atualmente é que muita gente que correu coxia aí nessas obras todas consideradas maravilhosas, e hoje em dia estão voltando para Kardec, estão descobrindo em Kardec coisas que elas não haviam observado quando não deram atenção devida à obra de Allan Kardec. Você vê, até nós, quando estamos aqui conversando sobre um item do Livro dos Espíritos, por exemplo, e vemos a pergunta e a resposta, avaliando, poxa, que coisa extraordinária! A gente não tinha pensado nisso. Agora, eu acho que os espíritos responsáveis pela divulgação do espiritismo no Brasil, alguns se tornaram muito personalistas, porque, vejam bem, existe um livro dos médiuns que está ali toda a ciência espírita. Qualquer espírito que fosse tratar de mediunidade devia puxar um capítulo daquele e desenvolver, mas eles não fazem isso. Aí eles apresentam a obra, Mediunidade segundo o Espírito tal. Ah, peraí. Quer dizer, o que importa não é a ciência espírita. Eles falam muito em Kardec, olha, tem que estudar Kardec, mas eles mesmo não divulgam Kardec com a mesma intensidade com que falam. Uhum. Agora, vamos lá, Nilo. Bom, como resultado disso, de se procurar primeiro obras mediúnicas romanceadas e não uma obra experimental, que é a de Kardec, que é a base da doutrina, resultado, estamos assistindo à vulgarização da mediunidade e não à sua qualificação, pois a obra de Kardec, necessária para a sua edificação, com base experimental, não está devidamente conhecida no meio espírita. E mesmo os estudos sistematizados não privilegiam o estudo da obra kardeciana, infelizmente. Verdade. Pois é, né, Jaime? Esse é um problema sério, porque mediunidade sempre existiu. A atuação dos espíritos, a interferência, né, a relação do mundo espiritual com o mundo material sempre existiu. Né? Se isso é um fato, se isso é verdade, isso sempre existiu. E nem por isso a mediunidade se mostrava útil ou trazia algum benefício, ou era um instrumento de crescimento ou de alguma coisa nesse sentido. Mediunidade estava lá e as pessoas não tinham nem noção do que era aquilo. Agora, Kardec, a doutrina espírita veio desvendar isso, veio trazer luz e definitivamente tirar como é que se diz? Tirar do ostracismo ou tirar do mistério, trazer para a luz, trazer para todos essa verdade, para que todos saibam e todos conheçam e saibam como é a vida, do que se trata isso tudo. E Kardec, no seu trabalho científico, né, ele não cansou de questionar e perguntar e deixou todo esse trabalho, esse caminho, a direção que deve ser seguida para se ter um trabalho estruturado, proveitoso, que traga benefício para as pessoas, para que não se caiam nos enganos, né? E está tudo aí agora. As pessoas, me parece, existe parece que as pessoas ainda também, né, uma questão nossa, muito humana aqui também, com que a gente lida, que é o nosso orgulho, né, parece que às vezes é mais legal pegar um lado aqui, privilegiar uma coisa aqui, que fica mais bonito, chama mais atenção, né, cai mais no gosto das pessoas que ainda não conhecem direito, porque a questão existe um binômio, né, que é liberdade e responsabilidade, eles andam de mãos dadas. Né? Liberdade e responsabilidade. Quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade. E quanto mais eu me responsabilizo, maior é a minha liberdade.
né? Então, parece que as pessoas, nesse sentido, ao entrar em contato, né, a coisa de tomar para si a responsabilidade de estudar e de conhecer, parece que é algo que em algum momento não dá muito trabalho, muito complicado, por aqui é mais fácil, e pega a coisa mais fácil, mais ali no superficial e tal, e acontece isso, né? Trabalhos não qualificados, trabalhos que às vezes trazem mais problema do que o Jaime hoje pincelou para a gente aqui uma passagem dessas dificuldades, né, que a gente pode enfrentar quando se depara com um trabalho que não tem embasamento, que não tem conhecimento, que não é adequado, não é qualificado. Pode trazer muito problema para a vida de uma pessoa. Né? Então, tranquilamente. Assim, eu acho que está tudo isso aí para a gente começar a questionar, né? Começar, porque para você ser responsável, a gente precisa ter um pouco de humildade também, né? Para reconhecer que a gente não tem a capacidade toda para a coisa, que a gente não sabe tudo, a gente precisa estudar. Isso é responsabilidade. A pessoa que não. Onde o orgulho ainda fala muito alto, não está muito ligado nisso. Ele quer a purpurina, quer os holofotes, quer os resultados, né? Bom, é complicado isso, a gente... Bom, infelizmente... Quando ele fala isso, é um alerta para todos nós, né, Jaime? Porque ninguém está livre aqui e ali de se encantar com alguma coisa, aquilo fala mais alto a algum lado nosso e tal, e a gente às vezes escorrega, resvala, mas é para a gente ficar atento, né? Lógico que nós estamos falando aqui diz respeito a nós também, e é preciso que nós evitemos a idolatria, porque, infelizmente, o que ajudou a deteriorar algumas coisas no movimento espírita é a idolatria a médiuns e a espíritos. Isso dificultou muito um estudo mais aprofundado, que agora nós vamos passar por Arlindo. Arlindo, hoje não há aprofundamento do estudo doutrinário, pois ele é realizado com base em apostilas. O que você acha, Arlindo? Pois é, né? Eu queria uma chance, Jaime, porque de alguma maneira, nisso que se discutiu agora, eu penso que há também a postura personalista demais de muitos médiuns e mesmo de alguns desses espíritos orientadores. Personalistas mesmo, embora eu diga o tempo todo assim, somos humildes, somos trabalhadores do Cristo, mas todo mundo procurando fazer, nortear a caminhada de todo mundo. Então, isso já demonstra a falta de humildade. Quando você se acha capaz bastante para orientar todo mundo, isso também é falta de humildade. E personalismo também presente, que às vezes o orgulho se disfarça, né? Diz, não sou orgulhoso não, vamos por aqui, mas não é porque por causa de orgulho não, é porque eu acho que é o melhor caminho para você e para mim. Então a gente faz essas jogadas muito interessantes. Então, porque a gente às vezes fica pensando que é só idolatria. Ela toca, assim, toca. Mas quando eu fico contente, eu digo, mas afinal de contas, eu estou aqui, meu mentor está aqui, está me fazendo... Vamos por aqui, que eu acho que o caminho é esse. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso toca todo mundo, nenhum de nós... Porque as pessoas acabam esquecendo que todo mundo é infalível nesse planeta aqui, não tem gente perfeita. Então, não dá para ficar isento. É muito difícil ficar nessa isenção plena se a gente não tiver muita atenção, muito cuidado no dia a dia. E com todo mundo bajulando, então, poxa vida, isso não vai fazer mal a ninguém. Afinal de contas, o que eu estou fazendo é para o bem. A gente vai sempre criando, que o orgulho tem sempre um jeito de se disfarçar e nos enganar, deixando a gente caindo pela barranca. Mas, assim, essa questão da apostila, né, é muito interessante. Mas eu tenho podido observar que a apostila... ela cumpriu um interessante papel de dominação também, né? Na dominação do processo, porque todo é um processo de aprisionamento. Porque primeiro a gente vê assim, eu fico observando, e sempre é como parâmetro a nossa própria casa, né? Por quê? Porque na nossa casa, o EJA tem uma característica muito específica, muito exclusiva, eu acho. Porque, assim, é sala em sala, cada sala tem um grupo estudando um livro tal, sabe? Discutindo essa questão. A obra de Allan Kardec, né? Isso, não, um livro tal da obra kardeciana. Mas é uma discussão de sala a sala. Essa discussão que eu acho que acontece grande, assim, ampla, muito gigantesca, no meu entendimento, se impossibilita o melhor aproveitamento.
Aí o cara acaba fazendo o quê? Vamos sair por aqui, vamos sair pela tangente, vamos botar a apostila, porque facilita o entendimento. A escola já fez isso antigamente para minimizar o trabalho, e era para minimizar mesmo, desvalorizar, não o trabalho do professor, mas minimizar o aprendizado. Porque isso deve ser intencional, não tem outro sentido. Porque se a gente que estuda isso integralmente, procura para nós estudar isso integralmente, todo dia a gente descobre uma faceta nova no negócio, como é que a pessoa pode, numa apostila, é a mesma pessoa que eu digo lá da escola, da universidade, eu não consigo entender um autor lendo um parágrafo ou uma página do seu livro, não faz sentido isso. Não tem lógica nenhuma, eu não posso apreender o sentimento e o pensamento daquele autor lendo uma página de um livro. Não tem cabimento isso. E mas qual parte do livro a pessoa destacou ali, né? Quem fez pois é, porque cada um tem uma intenção quando separa. Que aspecto foi destacado ali, né? Exatamente, a intencionalidade está aí, né? Então, que intencionalidade ele teve? Qual a ideologia proposta para esse que recomenda ler aquela página tal, aquele livro tal, capenga assim? Faz sentido, né? Não dá. A gente às vezes recomenda, quando a gente faz uma exposição, né? Segundo, coloca lá, o Leon Denis falou na página da... Você está dando um corpo doutrinário todo claro, específico, muito objetivo, e aí, olha, e tem mais o Leon Denis dizendo isso. Eu não pego, extrato e vou, olha, é aqui que você tem que seguir. Não pode, não tem sentido. Então, isso dificulta o crescimento, mas eu acho que tem alguma coisa mais grave de tudo isso, Jaime e Nilo, e companheiros de casa. Tem um projeto muito intencional de destruição dessa doutrina, porque impedi-la de avançar, de chegar aos corações e mentes das pessoas com clareza, tira dessas pessoas a possibilidade de autossalvar-se, que todo mundo quer que alguém esteja pronto para ser salvo por alguém. Porque aí eu consigo manter o domínio. E essa doutrina veio para tirar tudo isso das mãos de qualquer pessoa e está nas suas próprias mãos, fazer o seu caminho, a sua descoberta. Então, isso tem uma intencionalidade. Isso não é à toa, isso não é por acaso, né? É o que eu acho. Você tem razão. Muita razão. Veja bem, o estudo no Redenção, a sigla é ESD também, mas é estudo sistemático da doutrina espírita, não é estudo sistematizado da doutrina espírita, porque é o estudo de toda a obra de Allan Kardec, começando como ele próprio indica no Livro dos Médiuns, item 35, ele indica que o começo do estudo deve ser pelo livro O que é o Espiritismo. Então, é importante que a gente entenda isso, né? E Kardec orienta que aqueles que querem estudar o Espiritismo através das suas obras, que comecem pelo livro O que é o Espiritismo. Agora, você já viu alguém indicar o que é o Espiritismo? Não, indicam o Nosso Lar, indicam livros de autoajuda, livros mediúnicos, que são mais de autoajuda do que filosofia e moral espírita, infelizmente, né? Bom, Nilo, o retorno a Kardec no estudo específico de suas obras, que é a Casa Espírita, estudando especificamente as obras de Allan Kardec, coloca os seus componentes em contato direto com a obra. Isso é que é importante, né? É imprescindível para o conhecimento da doutrina, para a qualificação da prática do espiritismo e para a unificação do movimento espírita. Não mais, Nilo, a prática espírita de acordo com o espírito tal, mas a prática espírita de acordo com a base doutrinária, né? Que é experimental. Sem dúvida, né, Jaime? Tem muita casa se dizendo espírita sem ser, né? Porque não se baseia plenamente na doutrina espírita, né? Faz um recorte do que interessa e enxerta outras coisas, outras práticas, outros entendimentos, a condução
fica, às vezes, comprometida no que diz respeito à doutrina espírita, né? Fica comprometida com personalismos ou com objetivos assim que são muito ligados a alguns interesses. Então, assim, eu acho que isso é base, né? Inclusive para que possa se dizer espírita, para que possa querer se introduzir no movimento espírita, né? E a unificação do movimento espírita, sem dúvida, com casas conscientes que estudam doutrina espírita, que estão alinhadas com esse propósito, com esse pensamento, com a noção da importância da doutrina, isso faz toda a diferença para o movimento. É como carregar uma mesa, se cada um pensa de um jeito, cada um quer levar para um lugar diferente, a mesa não vai chegar em lugar nenhum. Se o movimento espírita não está embasado naqueles preceitos, não tem a proposta ali com base no que a doutrina espírita traz para a gente, se não está norteando, se isso não está norteando a condução da casa espírita, como ela vai poder realizar um trabalho que possa se dizer espírita, né? Que você vai numa casa, em outra e que todas falem a mesma língua, né? Então o movimento espírita, sem dúvida, é afetado por isso. Né, para que o movimento possa ter unidade, para que ele possa, todas as casas se entenderem, falarem a mesma língua, é indispensável, imprescindível, como diz aqui, que a doutrina espírita seja estudada fartamente, incansavelmente estudada, relida, indefinidamente. Porque sem isso, como, né, Jaime? Como levar um movimento? Nilo, veja bem, mas o que resultou isso? Foi a ascensão dos 4 evangelhos de Rustem, que contrariam Kardec, trazendo ideias que não tem nada a ver com a doutrina. E pior Rustem ainda, devia ter fundado a religião que ele achasse uma denominação para ela. Agora, os espíritas absorveram isso. Isso é que é espantoso, né, Jaime? E veio trazer dificuldades, né, para o movimento espírita, né? Haja vista, existe uma obra muito interessante do Gélio Lacerda da Silva, Conscientização Espírita, né? Está até esgotada, mas se consegue aí em PDF ou nos sebos, né? Traz aí um histórico importante sobre essa questão. Não, eu acho, inclusive, também muito importante a leitura desse livro para a gente entender o que é essa questão de Rustem misturado aí, introduzido no movimento espírita, que é um negócio fundamental. Fundamental, inclusive. Tem que ser leitura obrigatória para a espírita. Desculpe, Nilo. Fundamental, inclusive, para que a gente lembre que quando ele fala dessa unificação aí no finalzinho, que para a unificação do movimento espírita, essa unificação não é unidade de rebanho, não, viu? É unificação mesmo, é consciência, é clareza doutrinária, e não unificação de rebanho, porque o que propõe Rustem é unificação de rebanho. Como havia em Deolinda Amorim, em Herculano Pires e tantos outros importantes do movimento espírita, né? Infelizmente, a Federação Espírita Brasileira encampa essa infeliz ideia. Essa infeliz ideia. É quem editou os livros de Rustem, infelizmente, né? Bom, mas vamos lá, agora Arlindo. Arlindo. O trabalho de Kardec é resultado de pesquisa experimental. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, aliás, quem estuda a Revista Espírita vê ali Kardec praticando o espiritismo. E aí vê que diferença daquilo que contém determinadas obras mediúnicas. É por isso que a Revista Espírita veio a ser traduzida muito mais tarde, em 2004, pela Federação Espírita Brasileira. Porque ela foi intencionalmente preterida. Ela foi intencionalmente preterida. Claro, o próprio Herculano Pires fala sobre isso.
Porque se ela tivesse sido traduzida na ocasião adequada, porque foi a segunda obra de Allan Kardec. A primeira, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, não havia completado um ano da edição do Livro dos Espíritos, surge o primeiro número da Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858, e ali a gente assiste Kardec praticando o espiritismo. E é muito importante a gente aprender com ele, que foi ele que construiu a ciência espírita, ao estudar o fenômeno. Bom, mas vamos lá, Arlindo. Nós estamos na Revista Espírita, de janeiro de 1866, num texto intitulado Considerações sobre a Prece no Espiritismo, Kardec diz que o que faz a principal autoridade da doutrina é que não há um só de seus princípios que seja produto de uma ideia preconcebida ou de uma opinião pessoal. Todos, sem exceção, são o resultado da observação dos fatos. Só pelos fatos é que o Espiritismo chegou a conhecer a situação dos espíritos, assim como as leis, ou melhor, uma parte das leis que regem as suas relações com o mundo visível. Isso é um ponto capital. Continuando a apoiar-nos na observação, fazemos filosofia experimental e não especulativa, Arlindo. Pois e é. Fica muita gente especulando através de obras mediúnicas e diversificadas. E a gente vai observar uma coisa interessante. Como a gente não tem essa prática, porque se houvesse essa prática, mesmo com a presença das obras mediúnicas, aqueles que fazem, por exemplo, o trabalho mediúnico, os que dirigem, participam das reuniões mediúnicas, teriam claramente a visão disso. Claramente. Porque uma reunião não é como a outra, um espírito não é como o outro, um resultado nunca é como o outro. Então, você vê, não há nada que dê parâmetro a essas pessoas para essa parafernália, para essa panaceia, porque a mediunidade virou uma panaceia, né? A gente pode fazer qualquer coisa. Então, ficou um negócio desarranjado justamente porque falta essa base de observação dos fatos, observação serena. Porque a gente, quando começa, a gente faz aquilo que todo mundo faz. Eu, quando fui participar da primeira reunião mediúnica, a gente não chega com as nossas preconcepções? Nossos conceitos de prece são equivocados, nossas atitudes são equivocadas. É a participação ali que vai dando a você a orientação daqueles que estão mais à frente. Olha, peraí, vamos devagar, vamos pensar aqui e tal. Tudo com muita sutileza, mas com muita tranquilidade, franqueza. A observação do dia a dia, a análise constante da sessão de que se participa todos os dias ao final dela. Então, quanta coisa a gente vai apurando, que a leitura só não dá conta disso. Ler é saber. Mas saber de verdade é executar. Quando você executa, aí você sabe, porque você vê a teoria tornada à prática e você vê que a prática nunca será igual para todos os espíritos que ali se apresentam. Cada dia é um dia diferente. E tem fatos reais diferenciados. A intimidade de cada um de nós é outra, a cada momento, a cada instante. Então, não é possível que a gente queira criar formatações por base no meu entendimento, sem considerar isso que a doutrina coloca. Então, quer dizer, não conhecer Kardec é um tremendo prejuízo para quem quer realizar minimamente bem um trabalho doutrinário, em qualquer sentido, seja no campo do estudo, seja no campo da experimentação, em qualquer das frentes de trabalho do Espiritismo, nós precisamos considerar conhecer Kardec. Conhecer. Ouvir falar não dá. Ouvir falar não vai dar conta disso. E fazer um estudo sério, como diz Kardec, né? Fazer um estudo sério da doutrina, né? Estudo de doutrina. Não é esse estudo superficial e achar que com esse estudo superficial tem condição de abrir um centro, de praticar mediunidade, de instruir médios ou coisa do gênero, né?
Porque para instruir E estudo de médios... apostila é superficial, viu? Não adianta tentar achar que não é superficial, não dá conta, não dá conta. Ô, Nilo, vamos lá. Eu já falei até sobre isso, mas como eu acho importante, eu vou repetir aqui, Nilo. Os espíritos que se dizem fiéis a Kardec e que estão fazendo seguidores no nosso meio, quer dizer, espíritos fazendo seguidores no nosso meio, não estão mais interessados em dilatar o ensinamento doutrinário contido na obra kardeciana, mas preocupados em criar propostas próprias de adequação doutrinária e mediúnica. Quer dizer, eles se dizem, eles aplaudem Kardec precisa estudar, faz um barulho enorme, mas eles trazem uma proposta, ao invés de dilatar, de melhorar, se for o caso, para que as pessoas possam entender melhor nesse sentido, né? A proposta de Kardec, não. Eles criam o método deles. E a obra vem lá, método de desenvolvimento mediúnico de tal espírito. Isso é lastimável, porque se esconde debaixo de um trabalho sério para justificar ali, para angariar a atenção, para depois querer brilhar, né, por conta própria, às custas de uma proposta, enfim. Isso é muito complicado, né? É o personalismo, né? O personalismo existe também no mundo espiritual. São espíritos, né? É aquele negócio, a pessoa... Agora, o negócio é tão interessante, já, que quando você estuda bem, quando você estuda corretamente, devidamente a doutrina espírita, até isso está explicado lá. Até isso está explicado. Então, quem estuda, quem sabe, dá de cara com um negócio desse, vê logo a distorção, vê logo o engano, vê logo a inadequação da coisa. Então, por isso que é importante o estudo sério da doutrina, né? Hoje em dia a gente percebe um negócio, eu não sei se é só no Brasil, eu não tenho condição de avaliar se no mundo todo está acontecendo isso, mas há uma necessidade de palavras novas, termos novos para dizer a mesma coisa de sempre. Então a palavra antiga não serve mais, tem que ser uma palavra nova. Tudo bem que os tempos mudam, vão surgindo novas nuances de relações entre as coisas, né? Novas propostas de entendimento e tal, mas ética e moral são ética e moral, vão valer sempre, não importa, né? A ética se aplicava lá atrás no passado, como se aplica agora no presente, vai se aplicar no futuro. Isso é cabível a todo instante. Nenhuma atividade humana terá respaldo popular, terá respaldo, será bom para as pessoas se não houver ética e moral envolvida. Isso. Né? Então, assim, me parece que é isso, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente começa a seguir A, B, fulano e ciclano, e não a doutrina espírita, né? Isso mesmo. Mas, veja bem, agora, Arlindo, e a gente já vai se preparando para encerrar. Atualmente estamos assistindo a uma prática mediúnica automatizada, sem naturalidade e sem resultados confiáveis. Pois é, não é? Em todos os tipos de mediunidade, estamos percebendo um empobrecimento da prática da mediunidade com enxertia de critérios desses espíritos que querem o seu modo próprio de desenvolver médios de prática da mediunidade. Fala, Arlindo. Quer dizer, isso está colado com o que o Nilo acabou de avaliar aí, né? Mas aí, para a gente matar isso rápido, eu tenho que me reportar a uma referência que você volta e meia faz nesses nossos encontros, para lembrar os nossos companheiros de casa, que Kardec, no seu critério de avaliação, é tão sereno que o dia que o Georges traz uma mensagem muito bonita, tem algo equivocado, estranho, ele, peraí, olha, volta aqui, gente, o Georges teve um probleminha aqui, ele me apresentou um negócio aqui que eu não concordo, algo equívoco aqui, porque aqui não, aqui no Brasil não, aqui no Brasil não. Se o Zé falou, está falado.
E se você tentar supor que o Zé teve algum equívoco naquela fala ali, você provavelmente é um obsidiado, é um comunista ou qualquer coisa assim, porque você não pode falar do Zé. É como se você estivesse falando do Zé. A gente não pode apontar que o Zé teve um equívoco, porque o Zé se equivoca. O Zé não é perfeito, o único Zé perfeito que teve aqui é Jesus. O resto não pode contar a história. Não tem jeito, não tem perfeição neste planeta. Então o Zé também é imperfeito. Mas aqui no Brasil, a gente acha que se o Zé falou, está falado. E é por isso que a gente vai por aí. Se eu acredito no Zé, eu posso fazer qualquer coisa nesse caminho. Infelizmente, é isso. Isso. Agora, veja bem. No Livro dos Espíritos, é dito que não existem almas gêmeas. Existem espíritos simpáticos, espíritos afins, né? Mas esse conceito de almas gêmeas não existe. Emmanuel lança a obra e coloca sobre almas gêmeas. Aí o movimento espírita pulou, o Chico volta a consultar Emmanuel, Emmanuel confirma o que ele tinha dito, diz que é isso mesmo. Agora, Emmanuel tinha dito antes que se um dia ele contrariasse Kardec, que a gente ficasse com Kardec. Agora, então eu fico com Kardec, não existe almas gêmeas, existe almas afins. Sugestão do próprio Emmanuel, contrariando a sua postura, hein? Até porque, Jaime, esse conceito de alma gêmea, no final das contas, ele acaba bebendo na fonte lá do Platão, né? Porque é a ideia dos seres duplos, que eram originalmente, segundo a ideia platônica, e aí, na briga com os deuses, eles separam esses dois. Aí, o conceito de alma gêmea. Aí está todo mundo se procurando aí, né? Mas, olha, meus amigos, foi um prazer, e é sempre um prazer a gente conversar sobre doutrina espírita, mas é preciso que a gente tenha mais transparência na condução da coisa espírita, na condução da prática espírita, na condução do espiritismo, na condução do movimento espírita. No nosso movimento espírita, há necessidade de nos aprofundarmos mais no estudo e sermos transparentes. Não ficarmos jogando para baixo do tapete os assuntos que nós, às vezes, não estamos em condições de discuti-los. Arlindo, as suas despedidas. Bom, amigos, muito bom esses nossos encontros, e hoje, mais uma vez, agradecido por mais essa oportunidade. Aos companheiros de casa, um forte abraço. Lembrando sempre que ninguém pode nos salvar. Nós não temos esse condão, Emmanuel não tem esse cordão, Joana de Ângeles não tem, nem seus respectivos médiuns, nem mesmo Jesus pode te salvar. Só você, porque o trabalho a ser realizado é seu. Muita paz. Com a ajuda deles, né? Sim, com certeza, com toda certeza. Fala, amigo. Bom, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Jaime, obrigado, Arlindo, foi um prazer estar aqui. E meus cumprimentos a todos os companheiros que nos assistem em casa, que possamos juntos ir fazendo essas reflexões, né? Nós que estudamos, procuramos estudar, compreender mais a fundo, cada vez mais a fundo a doutrina espírita, não estamos mais salvos do que ninguém. Os companheiros espíritas também não estão mais salvos do que os católicos, do que os evangélicos, não se trata disso. Mas à medida que a gente vai buscando compreender as coisas, a gente vai desenvolvendo mais recursos para se deparar com as dificuldades, para poder enfrentar as dificuldades e poder ter recursos para superar. Eu acho que a ideia é essa. Todos nós temos as nossas dificuldades. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas, né? Cada um está brigando ali com aquele ladozinho mais difícil que traz, né? Que no momento é a bola da vez para ser trabalhada nessa vida. Isso, né? isso. Temos a nossa dificuldade. Então, agora, ler a doutrina espírita, ser espírita, não irá nos salvar. O que nos salva, o que nos melhora, o que nos põe em condições é o teor do nosso pensamento, do que estamos buscando, do que estamos pensando, como estamos entendendo a vida.
e as atitudes que manifestamos. É isso que vai definir. Então, não é porque estuda, não é porque fala, não é porque ele já tá, né? Não é por dizer Senhor, Senhor que entrareis no reino dos céus. Né? Então, a ideia é essa, é a gente poder pensar muito sobre isso para começar a entender, né, qual é o nosso papel, afinal. Né? Eu acho que é meio por aí. É fazer a vontade de Deus, sermos seres humanos melhores, né? Mais solidários, mais fraternos. Né? Aliás, Kardec, no item 350 do Livro dos Médiuns, ele diz: que te adianta acreditar nos espíritos se isso não te tornar uma pessoa melhor? Proposta de Kardec. Muito interessante. Meus amigos, meus agradecimentos ao Nilo, meus agradecimentos ao Arlindo pela companhia, sempre agradável, nos ajudando a entender, a esclarecer esses meandros do movimento espírita ante uma doutrina tão lúcida, né? Que às vezes a gente não conduz com toda a verdade que ela apresenta para nós. Às vezes a gente quer colocar as nossas dificuldades nessa condução. O Nilo falou bem, Arlindo falaram bem, todos nós três, como todos os que estão nos assistindo, temos dificuldades a serem sanadas. Claro, temos as nossas imperfeições. Agora é preciso que nós comecemos a encontrar um caminho com base na verdadeira doutrina que consola. Como disse para mim Bezerra de Menezes, através da Ivone Pereira, que eu, quando recomeçasse a leitura, recomeçasse por Jesus e Kardec. Por isso eu me sinto na obrigação moral, porque foi aí que eu me melhorei. Foi aí que toda aquela fenomenologia tomou sentido, tomou curso, porque lidada adequadamente segundo a ciência espírita. Um afetuoso abraço para todas vocês, muita paz para todos, muita paz para o nosso país, rogando a Deus em benefício do nosso povo, que Deus dê muita força ao nosso povo. Estamos precisados de muita força para seguir em frente, com esperança num futuro melhor. Um abraço a todos vocês. Que Jesus permaneça sempre iluminando o nosso caminho.